O presidente Lula anunciou nesta semana mais 2 demarcações de terras indígenas no Brasil. A homologação ocorreu durante um evento no Palácio do Planalto e contou com a presença da ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e também com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O evento comemorou o Dia da Amazônia. Vamos conferir. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, assina decreto que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Acapuri de Cima, no município de Fonte Boa, no estado do Amazonas. Com a demarcação, o povo indígena Cocama terá assegurado seu direito à posse permanente da terra, que tradicionalmente ocupa de acordo com suas necessidades. Decreto que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Rio Gregório, no município de Tarauacá, no estado do Acre. A demarcação da terra indígena Rio Gregório, que tradicionalmente é ocupada pelos povos indígenas Catuquina e Iauanauá, permitirá preservação das culturas indígenas, sua manutenção nessa área e a perpetuação de seus usos e costumes. Como você viu, uma das áreas demarcadas como indígena está localizada em Tarauacá, no Acre, e a outra fica em Fonte Boa, no Amazonas. Para quem nos acompanha pela TV, é possível ver todas as terras indígenas já demarcadas neste ano pelo governo Lula. Vai lembrar que em abril o presidente já tinha assinado a homologação de 6 outras terras indígenas, uma no Rio Grande do Sul, outra no Alagoas, Ceará, Acre, Amazonas e Goiás. Agora já são 8 áreas indígenas demarcadas de um total de 13, que a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, citou no começo do ano, que estariam prontas para a homologação do presidente da República. Um estudo realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela que, atualmente, existem cerca de 615 áreas reivindicadas ou em estudo, destinadas à demarcação de áreas indígenas. O estado com maior número de áreas reivindicadas ou em estudo é o Amazonas, seguido por Mato Grosso e Pará. Na sequência, aparece o Rio Grande do Sul, a Bahia e o estado de Mato Grosso do Sul. Para o agronegócio, esse tema é importante, pois há o risco de que demarcações de terras indígenas se sobreponham a áreas agrícolas já consolidadas no Brasil, gerando grande insegurança jurídica. E ainda falando sobre questão indígena, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar o marco temporal das terras indígenas no dia 20 de setembro. A Corte retomou o julgamento do tema na semana passada, depois de o caso ficar parado lá no STF desde junho. Segundo a CNA, o placar está atualmente em 4-2, são 4 votos contra o marco temporal e 2 a favor. O marco temporal prevê que só poderão ser demarcadas como indígenas áreas que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição. Para o agronegócio, a manutenção do marco temporal é importante porque ela traz segurança jurídica também ao direito de propriedade no Brasil. E agricultores familiares estão preocupados com esse julgamento do STF. Agricultores do Sul, inclusive. Eles temem perder as terras se a regra do marco temporal for extinta. O Christian Lassig, que é filho de agricultores, disse que o agro de lá está aflito. Nós estamos todos aflitos, assim como nós estamos todos os dias, né? Com essa retomada do julgamento do marco temporal ou qualquer outro dia dos 23 anos já passados, né, nesse processo. O nosso sentimento geralmente é o mesmo, né, medo, angústia. Nós ficamos decepcionados com a falta de interesse da nação pelo tema do marco temporal, né, um assunto que põe em risco todo o nosso país e principalmente o agronegócio, que bota em risco a segurança alimentar e jurídica de milhões de pessoas, né? Pois nós também temos história e cultura nessa terra, então os nossos direitos também deveriam ser respeitados. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, né? Um placar desfavorável ao nosso lado, nos resta apenas aguardar o restante da votação e desejar que os próximos a votar analisem bem a situação e analisem muito bem os fatos
e mudem o placar para favorecer principalmente a segurança jurídica do nosso país, né? Caso o STF decida pelo fim do marco temporal, é uma coisa assim, é uma pergunta que nos assombra. Muitas noites de sono são perdidas tentando achar alguma resposta para essa pergunta, né? Pensando na pior das hipóteses, com a queda do marco temporal e a desapropriação injusta dos agricultores, infelizmente estaremos todos à mercê, né? À mercê de esmola. Christian Lassig, filho de agricultores, aqui falando em nome de muitos agricultores sobre este tema, que é foco da Jovem Pan News e do Hora H do Agro, que é o marco temporal das terras indígenas. Obrigada pelo seu depoimento.